Agora, você, só para fechar, Cristiano Beraldo, em relação à possibilidade de um outro Bolsonaro disputar um cargo para o Executivo, você apostaria nisso em 26? Em 26 não está muito longe ainda, né? Vamos ter que esperar um pouquinho mais para ver o que acontece. Eu acho que o mais provável... Para esse ano, me parece que nenhum vai disputar cargo para o Executivo, né? Eu, sinceramente, não descarto a hipótese do próprio Flávio ser candidato a prefeito do Rio, mas acho que essa decisão será tomada mais para frente. Em 26, me parece que os perfis estão muito bem delineados para que saiam todos a cargos do Legislativo, a menos que, por algum motivo, de alguma forma, Jair Bolsonaro retome seus direitos políticos e possa ser candidato à presidência. Agora, os filhos, a ex-primeira-dama, me parecem que tentarão cargos no Executivo, que faz sentido, porque você tem uma atuação cada vez mais importante no Legislativo e me parece estrategicamente importante, até para a defesa política de Jair Bolsonaro, que haja uma representação muito fiel, muito comprometida com ele no Legislativo. Me parece o cenário mais provável. Olha só, a gente está recebendo muitas mensagens. Pois não, Zé? Pois não, por favor. É só fazer um reparo. Eu disse que toda a família Bolsonaro estava inelegível. Na verdade, a lei eleitoral coloca como inelegível, mas abre uma exceção, é a reeleição. Então, é uma condição de filho de governador, de filho de presidente da República, parentes, né? Eles ficam inelegíveis, mas só podem concorrer à reeleição. Então, todos estavam presos aos mandatos, só o Eduardo. Sobre o Flávio Bolsonaro, o Beraldo, ele me disse que eu fui desistido, foi a frase que ele usou. Ele era candidato e falou, fui desistido, ou seja, me empurraram para fora. Então, essa vontade de continuar, de se candidatar, continua. Eu não sei se a informação ela se confirma, mas o último destaque que eu me lembro é que ele pensava em disputar a prefeitura do Rio de Janeiro, mas teria sido aconselhado pelo próprio pai a não disputar por conta da posição dele no Senado Federal, ou talvez vislumbrando projetos maiores, talvez a partir de 26. Quer fazer um complemento, Beraldo? Já passo para o Mota na sequência. Não, é exatamente isso. Ele se colocou como um pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro até que o pai decidiu, isso ficou muito claro na cobertura da época, que o pai determinou que ele não seria candidato. E aí, como disse o Zé, a vontade me parece que fica muito clara ali, e com isso ele, caso aconteça alguma coisa com a própria candidatura do Ramagem, ele está ali pronto para entrar em jogo caso haja oportunidade. Pois é, agora, Mota, há um grande interesse das pessoas, eu estou observando aqui no nosso chat, também perguntas que as pessoas enviam em relação aos 3 filhos de Jair Bolsonaro. Eu não vou colocar a Michelle nesse momento na avaliação, porque a Michelle não foi eleita a nenhum cargo, pelo menos por enquanto. Mas os 3 filhos já estão na política há um bom tempo. Presumo que acompanham esse trabalho do pai há muito tempo, então faz parte do dia a dia da família. Você não acha que, na hipótese da inelegibilidade de Jair Bolsonaro se confirmar, ele, a família, tomar uma decisão de pensar em escolher um dos filhos para substituí-lo em uma disputa em âmbito nacional para o Executivo Federal, Mota? Você acha que nessa avaliação, que é claro, é muito própria do partido e da família, Michelle está à frente? É difícil dizer, Caniato. Eu acho que isso depende do contexto em que as eleições vão acontecer, depende também da situação de cada um, né? O fato de você ter uma família inteira na política, às vezes é uma bênção, às vezes é uma maldição. Eu acho que tem esses dois lados da moeda. Eu conheço os 3 filhos de Jair Bolsonaro. O último que eu conheci mais recentemente foi o Carlos. Também tive essa mesma impressão do Zé Maria, de uma pessoa não só gentil, mas muito inteligente, com uma percepção muito aguçada para o que está acontecendo hoje no Brasil. Eu conheço o Flávio há bastante tempo, desde que ele foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, aqui em 2016,
E conheço o Eduardo, que é muitíssimo bem preparado também, trouxe para o Brasil a Conferência Conservadora, CEPAC, que já foi realizada 3 vezes, eu participei de 2 vezes da conferência, na conferência do ano passado ou do ano retrasado, não me lembro agora, Javier Milei esteve presente e participou de várias atividades lá, de mesas redondas. Então eu acho que a situação a situação específica do momento é que vai ditar qual é o caminho, mas eu tenho certeza de que não vai ser uma decisão fácil de qualquer jeito, né? Você, Zé Maria, nós estamos falando dos 3 filhos de Jair Bolsonaro que estão em cargos públicos, foram eleitos. Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, está na Câmara Municipal do Rio. Flávio Bolsonaro é senador da República e Eduardo Bolsonaro, deputado federal, inclusive eleito pelo estado de São Paulo. Possivelmente, Renan, né, que é o filho mais novo, também em algum momento deva se candidatar, possivelmente. Agora, você apostaria mais nos nomes de Flávio Bolsonaro ou de Michele Bolsonaro para uma eventual substituição a Jair Bolsonaro em uma disputa para a presidência, hein, Zé? Isso está na mesa do PL. Há um projeto nesse sentido, né? Eu falava no início do governo Bolsonaro, porque já houve participação de famílias de presidentes da República, mas nunca de uma maneira tão intensa a família participando. Aí eu alertava, a diferença é que eles são políticos, são votados, têm votos, e os outros filhos dos presidentes não. Normalmente, a família de político, o mandato, ele é uma espécie vamos dizer, de empresa, e que faz parte de uma holding, né? Então, o político cuida da política como negócio. Não vamos ser inocentes, é isso. Então, a família destaca alguns filhos e várias famílias de políticos para cuidar dos negócios do dinheiro, né? De dar plantão nas empresas e tal. E, geralmente, evitam que todos entrem para a política. É esse o processo, né? E na família Bolsonaro é diferente, porque a atividade principal é política. Não tem uma grande empresa. Bolsonaro não é dono de uma grande empresa. Então, assim, qual o capital dele? É que eu chamava de franquia Bolsonaro, né? Então, essa é a realidade. É assim. O nome Bolsonaro é uma franquia. Acontece o seguinte, o PL já me falou isso em várias oportunidades. Está fazendo avaliações, está apostando muito em Jair Bolsonaro e Michele. Michele tem percorrido o Brasil inteiro criando o PL Mulher, e onde ela chega a uma concentração muito grande. Então qual é a realidade? É que lá em 2026, próxima eleição, o PL vai analisar as pesquisas internas, não as pesquisas publicadas, né? O que é melhor para cada um e para o partido, evidentemente. Michele demonstrou uma grande força aqui no Distrito Federal e em vários estados. Então, esse é o projeto do PL, de fazer pesquisa e não jogar a ex-primeira-dama numa aventura que possa sacrificar a sua futura vida política. Mas que ela será candidata, o PL tem a certeza. A dúvida, e depende do processo, é aqui. Trouxemos a informação há pouco, inclusive checada e verificada pelo nosso repórter Bruno Pinheiro em Brasília, conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que trouxe a informação em primeira mão. Carlos Bolsonaro está de saída do Republicanos, irá se filiar ao PL, Partido Liberal, mas não será o presidente da sigla no Rio de Janeiro, como alguns veículos estão noticiando. Você, Cristiano Beraldo, olhando para os desafios do PL, a tentativa de consolidar um grande número de prefeitos e também de parlamentares no âmbito das câmaras municipais, Beraldo, o que você acha que será fundamental nas eleições de 2024 em relação aos discursos e também à defesa de algumas agendas? Olha, Caniato, o desafio é muito grande, porque a eleição municipal ela traz agendas muitas vezes bem particulares e situações difíceis de serem acomodadas dentro de um pensamento ideológico macro, né? Você vai ter certamente cidades aonde um partido quer fazer um número muito expressivo de prefeitos, como é o caso do PL. Eles têm lá um objetivo, me corrija
se eu estiver errado, Zé Maria, mas acho que é coisa de 1.500 prefeitos, uma coisa assim, você precisa acomodar esses interesses e, às vezes, as alianças locais elas estão em contradição com a parte ideológica federal, né? Situações em que você vai ter que compor ali com alguém ligado a algum partido de esquerda, até muitas vezes essa pessoa nem é propriamente de esquerda, mas em razão da realidade local acaba indo para um partido com esse perfil. Então, tem esses desafios. Nos grandes centros é mais fácil, apesar também de não ser uma campanha nacionalizada, e a gente precisa lembrar o que aconteceu no Rio de Janeiro em 2020, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro apoiou Marcelo Crivella, que tinha sido ministro da Dilma, enfim, olhando de longe, não vi um apoio que faz sentido em cima de Crivella, que inclusive vinha tendo uma administração bastante medíocre, mas certamente foi uma composição partidária ali, onde se decidiu apoiar o Crivella. Em São Paulo, houve o apoio de Bolsonaro a Celso Russomano, que teve uma performance bastante pífia nas eleições de 2020. Então, não é tão simples assim, não. Acho que o grande diferencial como, por exemplo, agora, quando a gente olha o apoio de Bolsonaro ao prefeito Ricardo Nunes, não é um perfil que casa com aquilo que o universo de apoiadores de Bolsonaro gostariam de identificar um candidato, né, chancelado pelo Jair Bolsonaro. Agora, quando é um candidato que vem ali puro sangue, digamos assim, mesmo que não necessariamente da família, aí você tem um peso bastante maior e imagino que isso vai resultar numa performance também bastante mais significativa desses candidatos. Mas é uma equação difícil, não vai ser fácil, não. Pois é, você falou e relembrou os apoios de Jair Bolsonaro a Celso Russomano e também Marcelo Crivella, ambos do Republicanos. Mota, os desafios do PL, especialmente nessas eleições municipais, como administrar o discurso, as agendas e a necessidade de atender aquilo que a população quer e precisa, que é muito mais próximo àquela agenda de zeladoria, né? Eu acho que o PL está numa excelente posição. O problema é o Brasil, não é o PL. O problema é a gente olhar em volta de nós e ver tudo o que está acontecendo aqui. Eu acho que o PL hoje é o partido que chega mais perto de oferecer à maioria dos cidadãos aquilo que eles buscam, né? Uma combinação de ideias de liberdade, de segurança, de desenvolvimento econômico. O PL não é e não existe um partido perfeito. Não existe isso, né? Muito menos com a legislação partidária que nós temos hoje. A realidade é que a legislação partidária coloca na mão dos controladores dos partidos poder imenso. A maioria desses controladores de partido não usa esse poder pensando no benefício da nação. Eles usam pensando no benefício deles, no benefício do partido. Agora, muitas coisas boas que devem e precisam ser ditas sobre o PL, né? O Valdemar, presidente do PL, ele segurou algumas barras bastante duras, inéditas na política brasileira, recentemente, desde as últimas eleições. Independentemente do que ele possa ter sido no passado, nas alianças que ele teve anteriormente, na minha opinião, ele demonstrou fidelidade ao projeto no qual ele embarcou, quando Bolsonaro entrou no PL. Ele demonstrou coragem em determinados momentos de dizer certas coisas, tomar certas decisões, levantar certas bandeiras, que um dia lá na frente, quando a história do Brasil voltar para os trilhos, nós vamos poder examinar com mais cuidado. E esse casamento de Jair Bolsonaro, que é um fenômeno político eleitoral, com o partido PL, o Partido Liberal,
como todo casamento tem as suas dificuldades, não é lua de mel o tempo inteiro. Agora, na minha opinião, essa combinação do poder eleitoral de Jair Bolsonaro, do poder de comunicação de Jair Bolsonaro, com a máquina do PL, é o que nós temos hoje de melhor para, repito, atender às necessidades reais do cidadão brasileiro. Ele não ser assaltado, dele não ter a casa dele e a terra dele tomada por alguém, né? Essas necessidades básicas que são geralmente traduzidas com a expressão proteção dos direitos fundamentais. É isso, muitas pessoas enviando mensagens, a Valéria Peixoto parabenizando os comentaristas, a equipe, ao apresentador. Obrigado pela audiência, viu, Valéria? Agora, Zé Maria, o Marcelo, que não colocou o sobrenome, defendendo uma chapa pura, Flávio presidente e Michele vice. Mas agora os desafios do PL nas eleições de 2024, Zé. Pois é, isso tudo pode acontecer, né? Dependendo naturalmente do desenrolar do processo até lá. E a tendência é que seja assim. O grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro não gosta muito de ficar criando ou buscando um novo nome fora, não. Eu queria dizer que essas eleições municipais, elas são importantíssimas. Houve uma mudança na legislação eleitoral, no processo eleitoral, haverá uma concentração partidária. Político faz política com a caneta nas mãos, fazendo contas de votos, contas de investimento de dinheiro e contas de retorno. O que vai acontecer? O vereador, agora, para se candidatar, ele tem que escolher muito bem o partido dele. Primeiro, evidentemente, pelo discurso, mas, em segundo lugar, pelos recursos aplicados na campanha eleitoral, né? Aí cada partido terá uma participação nesses 6 bilhões de reais, 5 bilhões do fundo eleitoral e 1 bilhão do fundo partidário, né? Então, somando, dá 6 bilhões. Então, o vereador, o candidato, tem que escolher o partido pensando na própria eleição. E, em seguida, depois da eleição municipal, haverá uma escolha muito importante partidária dos deputados federais e senadores com base nestas eleições, porque é com base nas eleições municipais é que os partidos mostrarão a sua cara, não é a cara política, mas a estrutura, a possibilidade de trabalho no Congresso Nacional. Muitos partidos vão simplesmente não ter espaço no Congresso a partir de 2026. O Gilberto Kassab, presidente do PSD, que é um político muito astuto, muito bom, ele avalia que será em torno de 12 partidos políticos. Nós já trabalhamos aqui com 34 partidos.